Esse mês nós falaremos exclusivamente sobre família. Prepare o coração, porque há muita coisa de Deus que virá em nossa direção. Versículo 16 do capítulo 35 de Gênesis diz assim: E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, então é uma expressão para caracterizar a morte, ou seja, é mais ou menos se o texto estivesse dizendo no seu último fôlego de vida. Essa é a expressão, no seu último fôlego de vida, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Você pode dizer amém? Deus torna cativo o nosso entendimento esta palavra, em nome de Jesus. Dá uma olhada para um semblante deste homem. Essa foto ela foi tirada em 2017. O que a vida deste homem, o que a história deste homem tem a ver com os primeiros minutos da nossa série sobre ressignificando a sua família? Preste atenção na manchete que este homem foi alvo. Idoso rouba banco para ficar longe da esposa e é condenado à prisão domiciliar. Olha, o negócio ficou tenso mesmo. Olha, isso acontece nos Estados Unidos em 2017. Por mais que seja muito cômico, às vezes eu fico a pensar assim: o que leva um homem? O que leva um homem a tomar uma decisão tão trágica? O que leva um homem a preferir uma prisão, uma cela, uma cadeia, do que a sua própria casa, do que o seu próprio lar? Talvez você já participou de alguma história, não com esse mesmo formato, mas talvez você conheça alguém, ou talvez você seja alguém, que quando o horário vai dando na conclusão do seu turno, o seu coração vai ficando angustiado, porque você começa a lembrar que você voltará para casa. Quando você ouve ele chegando em casa, ou quando você ouve ela chegando em casa, o coração acelera, porque começa a perguntar qual vai ser a briga de hoje, qual vai ser o combate de hoje, qual vai ser o conflito de hoje. Quantos que forçam plantões? Forçam plantões. E não é primariamente pelo fato de acrescentar o seu orçamento mensal, mas ele o faz, ou ela o faz, pelo fato que ser sacado do ambiente doméstico é terapêutico. Não está na companhia dele, ou na companhia dela, ou na companhia deles,
no que tange aos filhos. Ao redor da mesa é terapêutico, porque estar junto é um ambiente de condenações, de julgamentos. É um ambiente de feridas abertas, de sangrar o coração. Talvez você ou alguém que está a nos ouvir e nos assistir nunca pensou em assaltar um banco para ser sacado do seu domicílio. Mas é possível que alguém nos ouve esta noite e diga: o meu trabalho é melhor do que a minha casa. Eu me sinto tão leve, eu me sinto tão assim livre quando eu não estou em casa. Quando eu não estou debaixo do teto dos meus pais, quando eu não estou nesse ambiente, neste lar, eu me sinto tão bem. Existem pessoas que preferem qualquer outro lugar do que a sua própria casa. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. E nós precisamos partir a partir do princípio que uma família funcional, e o que eu chamo de uma família funcional eu falo daquela família onde que cada integrante dela tem consciência do seu papel e a desempenha. Uma família funcional não é uma família perfeita, mas é uma família onde que eles sabem dos seus papéis, e por mais que falham, eles recobram em arrependimento, eles têm a consciência que precisam melhorar, eles sabem como devem agir nessa casa. Uma família funcional sempre será maior do que o meio onde vive. Uma família funcional, uma família que funciona nos seus papéis, ela sempre será muito mais forte do que o ambiente que ladeia ela. Agora veja, quando a família ela é forte, o meio é fraco. Mas quando a família é fraca, o meio é forte. Se a sua família estiver saudável, o trabalho não pode ser o melhor trabalho. O seu ambiente profissional pode estar debaixo de muita turbulência. Você pode morar em um lugar não confortável, mas se a sua casa funcionar bem, você sobrevive, você prevalece, você é forte, você é maior do que essa circunstância. Por mais ausência de dinheiro, de conforto, seja fato, mas se a família vai bem, se o casamento vai bem, se a sua vida com seus filhos vai bem, você é muito mais forte do que aquilo que é externo, a sua agenda existencial. Agora, se a sua família for fraca, se o seu relacionamento matrimonial for frágil, se o seu relacionamento com seus filhos ou com seus pais estiverem frágeis, tudo o que acontece lá fora vai prevalecer contra a sua casa. Qualquer veneno externo, qualquer ameaça externa, qualquer pecado externo, adultério externo, tudo que o diabo arquiteta e planeja contra a nossa casa, prevalecerá contra o seio desta família. Esta noite, a partir do tema proposto, ressignificando a sua família, eu quero convidar a você a olhar comigo para esse texto, nesses 3 versículos que lemos. 3 versículos que lemos. E aparece aqui 3 personagens que vão protagonizar esta cena, e são personagens familiar, é uma família. Há uma mãe aqui, o nome dela é Raquel. Há um filho que é gerado, e há um pai que entra em cena. Então é um contexto de família. Vamos olhar a partir de cada olhar, de cada ponto de vista. O que nós aprendemos quando nós olhamos a partir dos óculos de Raquel?
Ou quando nós olhamos a partir dos olhos deste menino, desta criança. E o que nós aprendemos quando nós olhamos a partir da ótica do pai? Raquel é a filha de Labão, que Jacó apaixona por ela. E Labão garante a sua filha, se ele trabalhasse então 7 anos. Imagina, 7 anos de salários para você poder casar. E o texto fala que o amor de Jacó fez com que aqueles 7 anos parecesse dias. É amor ou não é amor, gente? É muito amor. Passa-se 7 anos, Labão não entrega Raquel, entrega Leia, sua irmã mais velha. Ele trabalha mais 7 anos, gente, 14 anos aguardando o casamento. Meu Deus do céu. É amor para mais de ano. Para mais de ano. Você percebe que esta mulher, o primeiro contato que ela tem com Jacó é um cenário de ser amada. De ser amada. Imagina os sonhos dessa mulher. Imagina o sonho dela. Um homem persevera 14 anos para tê-la quanto esposa. Essa mulher, ela entra numa relação matrimonial com com as suas emoções supervalorizadas. Ela entra numa relação sentindo-se notada, percebida, valiosa, preciosa. Um homem está 14 anos trabalhando afinco por mim e finalmente nós nos casamos. Imagina os sonhos dessa mulher. Imagina o que esta mulher não projetou com Jacó para o futuro. Mas o texto que nós lemos vai nos dizer que Raquel, ela... não nesse texto, mas vai dizer que ela era estéril, em um ambiente onde que a gestação era algo muito valioso, ainda hoje o é. Mas essa mulher, ela percebe que ela é estéril, então ela vai romper um dilema de esterilidade. Até que Deus lhe dá um filho por nome de José, mas ela ainda aguarda um outro filho, e esse outro filho é o texto que nós lemos. O texto fala que eles estavam numa peregrinação. Jacó estava voltando para a sua terra natal. Ele havia fugido da casa da sua mãe e do seu pai, porque o seu irmão queria matá-lo, o seu irmão Esaú. E agora, após muitos anos, agora ele está voltando para a sua terra natal. E Raquel está gestante, Raquel está grávida. E antes deles chegarem a Belém, ela então, pela circunstância, entra em trabalho de parto. E o texto fala por 2 vezes que teve trabalho em seu parto. O texto fala por 2 vezes que esse dar à luz foi algo fora do normal. Houve uma complicação nesse parto. Houve uma complicação nesse parto. E o texto diz que quando ela vai dar à luz a sua criança, o seu filho, percebe, não tinha ultrassom, então percebe que é um menino, e quando ela olha para o menino, ela estava para morrer, nos seus últimos fôlegos de vida. Ela diz: vai se chamar Benoni, porque a palavra Benoni significa filho da minha dor. Vai se chamar Benoni. E ela morre. Ela dá o nome e morre. E o que nós podemos aprender do ponto de vista de Raquel? Primeiro, não nomeie a partir das suas frustrações. Essa mulher estava com muitas dores, é verdade. Essa mulher tem um parto complicado, é verdade. Mas essa complicação, esse desconforto, essas dores que ela vive, que ela sofre para gerar o seu filho, faz com que ela pega essas dores e no meio dessas angústias, no meio dessa tensão, desse sofrimento, ela então nomeia
o seu filho. Nome nessa época, gente, não é um nome igual hoje, onde que as pessoas pensam no nome a partir de sons, a partir de soou bonito, então vai ser chamado Aguiar. Soou bonito, vou chamar Alejandro Caleb, nosso filho. Alessa Kelita, ou o nome da prima da minha mãe vai se chamar Soforosa. Agradeça pelo teu nome, louvado seja Deus. Nome aqui não era uma questão de fonética, nome aqui era uma característica do destino. Quando o menino recebia o nome, este nome, o pai estava caracterizando o destino dele e o destino dela, a história dele e a história dela. Percebe que no meio das suas dores, essa mulher está nomeando um destino, mas a partir das suas frustrações. Quantas vezes que no meio das tensões, que no meio da raiva, da ira, da cólera, da decepção, você começa a nomear aquele homem. Você começa a nomear esse menino. Porque este menino não presta. Porque este menino é preguiçoso. Porque este homem... E você vai nomeando ele. Você vai nomeando ela. Você vai nomeando esta família. Mas por que eu nasci nessa família? Mas por que eu casei com esta pessoa? E você vai liberando nomes. Você vai liberando nomes a partir da sua angústia, a partir da sua decepção naquele momento, a partir da afronta que você recebeu. Mas o que você não sabe é que no mundo espiritual, essas palavras, elas não são neutras. É verdade que você o fez de um momento impetuoso, é verdade, mas o mundo espiritual, ele não vai respeitar isso. Ele não vai respeitar isso. Não nomeie a partir das suas frustrações. Se você está amarga, se você está profundamente decepcionada, cuidado com as suas palavras em relação ao seu casamento, em relação aos seus filhos, em relação aos seus pais, ou em relação à sua família, história, pessoas, amigos, trabalho. Porque esse trabalho não presta. Porque é o pior trabalho do mundo. E você vai nomeando, você vai liberando nomes a partir das suas frustrações e decepções. Raquel, ela vai nomear baseado no que ela estava sentindo. Segundo lugar, não projeta as suas dores na sua família. Raquel, você está sentindo dor? Está, o texto não fala. Provavelmente o problema estava nela, não era na criança, porque em nenhum momento a criança no texto aparece como doente, como enferma. Parece que a questão foi dela. Raquel, as suas dores são reais, reais. O seu sofrimento é real, mas não passa isso para frente. Não projeta isso em alguém. Às vezes nós estamos amargos. Às vezes nós estamos ressentidos. E de repente a gente vai projetando isso nas pessoas. Quantas pessoas dentro da família, ela vai projetando o que ela é no outro. É o outro que não é paciente, é o outro que é ruim, é o outro que é mau, é o outro que é teimoso. Mas muitas vezes você está projetando nele, você está projetando nela exatamente aquilo que você é e o que você está vivendo. Você projeta isso. Não, Raquel. Não projeta as suas dores. E de repente nós aprendemos em terceiro lugar que Raquel quer eternizar. Raquel quer perpetuar as suas dores. Imagina, por mais que ela tenha morrido, mas se esse menino permanece com teu nome, enquanto ele fosse chamado o resto da sua vida, por toda a sua história, a decepção de Raquel seria lembrada. Ele falhou. Ele errou com você.
Vocês erraram no casamento, falou que não devia, quebrou aliança, quebrou princípios. Ok, tratou isso. Há quanto tempo isso aconteceu? Por que você eternizar isso, perpetuar isso? Todas as vezes que as situações ficam críticas, você desenterra esse defunto e joga na mesa. É porque em 1745, às 4h, 60 segundos, você falou isso para mim. Eu fiquei sabendo que você fez aquilo. E todas as vezes, para nos defender, para nos blindar, a gente vai desenterrando defuntos, aquilo que nós julgamos ter tratado, aquilo que nós garantimos que teremos resolvido, a gente vai trazendo isso à tona. Sabe por quê? Porque a gente quer perpetuar a fraqueza, a gente quer perpetuar a falha, a gente quer perpetuar o sofrimento. Não, Raquel, não perpetue este sofrimento. Não coloca isso para que este menino carregue isso. Todas as vezes que for lembrado, está lá a frustração, a decepção, o erro, o fracasso vindo à tona. O que você está conversando à mesa em família? Quando você vai tentar resolver os dilemas, fala para mim. Você faz como Raquel? Você quer perpetuar erros e fracassos do passado? De que maneira você quer alinhar os seus filhos? De que maneira você quer ser bênção na vida do seu marido, na vida da sua esposa? É perpetuando os erros dele, os erros dela. Quando nós olhamos para Raquel, nós aprendemos: não nomeie a partir das suas frustrações. Não projeta o que você está sentindo no outro. Não projeta. O texto não fala que Benjamim estava sentindo dores. Não projeta isso. Não projeta isso em ninguém. Talvez é você que está doente. Talvez é você que precisa de conserto. Talvez é você que precisa primariamente de transformação em relação ao outro. Não perpetue isso. Não escreva erros em pedras e coloca no bolso. Essa promissória nunca paga. E quando ele quer te dar um conselho, você tira a promissória e diz assim: olha, o que você fez comigo, você não tem direito. Você não tem direito e nem moral de falar nada nessa casa. O que você está fazendo? Você está perpetuando o seu sofrimento causado nessa relação. Se você me entende, diga amém. O que nós podemos aprender quando nós olhamos agora do ponto de vista da criança? Primeiro, há pessoas que querem desfigurar a nossa identidade. Há pessoas que querem desfigurar a nossa identidade. Percebe que esse menino não fez nada, mas de repente há uma intervenção externa que quer comprometer a sua identidade. Existe uma intervenção externa que está querendo estragar a identidade desse menino. Talvez você que está aqui, você que me assiste, tenha vivido isso na pele. Pessoas liberando palavras para comprometer a sua identidade. Talvez você é alguém que já ouviu muito dele, que você é a pior esposa do mundo, que você é a pior mãe do mundo, que você é o pior esposo do mundo, que você é o pior pai do mundo, ou que vocês são o pior pai, os piores filhos, ou que você é o pior funcionário, você é o pior profissional. Você nunca vai dar certo, você é um fracassado mesmo. Quantas vezes você tem ouvido palavras para desfigurar você? Isso pode ter acontecido na infância. Isso pode ter acontecido na adolescência, no seu círculo de amizade, com bullies, com pessoas que estão querendo, que tentaram distorcer a sua identidade. E muitos de vocês pode ainda nessa idade que você tem sofrer traumas. Porque pessoas de autoridade, pessoas de peso, liberaram palavras dizendo que você seria assim, que você seria assim.
E foram palavras que entrou na sua mente, foi hospedada pelo seu entendimento. E ainda hoje você sofre esses traumas, porque alguém entrou no seu caminho para dizer que você nunca seria, que você nunca conquistaria, que você nunca venceria, que você fracassaria sempre, que você nunca daria em nada. Há pessoas que entram no nosso caminho para nos desfigurar quem nós verdadeiramente somos. Mas em segundo lugar, há pessoas que querem eternizar a nossa culpa. Raquel quer responsabilizar o menino. Raquel, ela quer culpar o menino? Se esse menino recebe esse nome, todas as vezes que ele era chamado, ele iria lembrar que foi por causa dele que a mãe morreu? Foi por causa de mim que a minha mãe veio a óbito? Eu que sou culpado? Mas eu era um bebê, eu era um feto, eu era uma criança. O que eu fiz? Eu apenas nasci nessa família. Eu apenas nasci. Existem pessoas que querem te culpar. Existem pessoas que querem eternizar a nossa culpa. Primeiro, vamos supor que nós sejamos culpados. Em algum momento nós erramos. Mas eternizar minha culpa, eternizar que eu sou culpado de tudo isso. E em segundo momento, existem coisas que nós não somos culpados, mas estão nos culpando. Está dizendo que essa casa não vai por causa de você. Está dizendo que este lugar não melhora por causa de você. E existem pessoas que vão carregando essas culpas pesadíssimas, enormes, porque alguém diz que ele é culpado, que ela é culpada, que este navio não vai, que as coisas não acontecem por causa dele, por causa dela. Esse menino, alguém está querendo colocar o nome dele para eternizar a sua culpa. Mas quando nós olhamos a partir da ótica desse menino, em terceiro lugar, nós aprendemos de que às vezes os lábios que deveriam nos abençoar, o que eles fazem? O que eles fazem? Boca de mãe é lábios para abençoar filhos, é lábios para liberar palavras abençoadoras, encorajadoras, animadoras. Mas da boca da mãe sai uma palavra para macular a história desse menino. Existem lábios que deveria te elogiar, mas não faz, te critica, te desmoraliza, te desanima. Existem lábios perto de você que deveria ser aqueles lábios de liberar palavras que saram, palavras que te revestem de ânimo, palavras que te levam à resiliência, mas são palavras que têm gerado feridas, de um marido que nunca elogia, de uma esposa que nunca respeita, que nunca reconhece, sempre olha a partir do que falta e não do que tem, do que já foi conquistado. E as palavras vão sendo liberadas, aquelas palavras. Aí existem pessoas que elas são aplaudidas no trabalho, pelo patrão, pela patroa, são reconhecidas pelos colegas lá naquele setor, naquela gerência, mas quando chega em casa, ela nunca reconhece, ela nunca aplaude, ele nunca aplaude, e de repente os de fora reconhecem, os de fora percebem, os de fora notem, mas o de dentro, os lábios é só para cobrar, criticar. Lábios que deveriam abençoar, não abençoam. Talvez você se identifique com essa criança.
Talvez alguém entrou no seu caminho para querer mexer na sua identidade. E eu vou voltar a falar sobre isso em algum momento este mês. Há pessoas que querem te culpar por desgraças, por perdas, por tragédias. Há pessoas que querem culpar que esse divórcio só aconteceu por culpa sua. Às vezes não sei a história. Talvez você é alguém que tem sido profundamente ferido por lábios que deveria ser terapêuticos, mas não são. Se você me entende, diga amém. A boa notícia, e aqui eu já estou terminando, é que essa história tem um terceiro personagem. Jacó, no texto que nós lemos, ele vai falar uma única frase, e dessa única frase, eu quero pensar com vocês 3 coisas, porque quando Raquel fala, o nome dele será Benoni, filho da minha dor, amado. O texto diz, mas seu pai chamou-lhe Benjamim, que quer dizer filho da honra, filho da minha destra, filho da minha força. Mas Jacó chamou Benjamim. Primeira coisa que eu quero aprender aqui com Jacó: há coisas que nós não podemos mudar. Há coisas que nós não podemos mudar. Jacó não conseguia trazer de volta a vida de Raquel. Não conseguiu. Não. Morreu. Não havia nele o poder da ressurreição. Não havia nele a capacidade de trazer-lhe a vida. Ok? Morreu. Se foi. Se perdeu. Existem coisas que fogem do meu controle. Não tem como eu mudar. Eu não mudo ninguém. Eu não transformo ninguém. Eu não tenho. Deus sim, eu não. Eu não tenho. Existem coisas na vida que você precisa entender, que você não depende de você, não depende das suas boas intenções, não depende dos seus esforços, não depende do seu empenho. Não. Existem coisas que eu não consigo mudar. Há coisas que eu não consigo reverter. Ele perdeu Raquel, aquela mulher que ele demorou 14 anos para dar um beijo nela, como a sua esposa. Ele amava Raquel. Mas se foi, se perdeu. Não posso trazê-la de volta. Existem coisas que você não consegue mudar. Porém, não seja passivo naquilo que você pode mudar. Ele não pode trazer Raquel de volta, mas ele pode mudar o nome do menino. Eu não consigo trazer ela à vida, mas eu não vou deixar esse menino com este peso. Eu não consigo ressuscitar ela, mas eu não vou deixar ele com esta maldição. Tem coisas que eu não consigo fazer, tem lugares que eu não consigo ir, tem pessoas que eu não consigo tocar. Mas eu conheço alguém que consegue ir. Existe uma autoridade que Deus me deu, do que eu posso fazer, eu posso tocar, eu posso falar naquilo que diz respeito à minha responsabilidade. Eu não vou ficar passivo, eu não vou ficar neutro, eu não vou ficar indiferente. Eu vou agir, eu vou ser um instrumento de transformação naquilo que eu posso mudar. Talvez o seu filho não consegue vir à igreja, não consegue trazê-lo. Mas quem disse que você não consegue vir e se colocar em intercessão diante dele e diante dela?
Você não consegue trazer o seu marido? Você não consegue trazer a sua esposa? Mas quem diz que por causa que ele não vem, se não houver proibição, quem diz que você não pode vir? Entrar no mundo espiritual clamando pela salvação, pela libertação. Quem diz? Quem diz? Você não consegue talvez ir lá e arrancar o seu filho da onde que ele está, mas você pode entrar no mundo espiritual, na fé em Jesus Cristo, e profetizar que os aguilhões dele há de quebrar. Você consegue fazer algo a respeito. Você consegue fazer algo. O que você consegue fazer nesse casamento? O que você consegue fazer em relação aos seus filhos, em relação ao seu marido, em relação à sua esposa, em relação a este cenário? Não seja passivo, não seja indiferente. Tem coisas que eu não mudo, mas o que está ao meu alcance, eu vou fazer. Eu vou fazer. O Bartimeu não conseguia sair correndo, porque ele não enxergava. Mas ele gritou: o que eu posso fazer, eu vou fazer. Eu vou gritar, ele vai me ouvir. Eu vou gritar, ele vai me ouvir. O que estiver ao meu alcance, eu farei em favor da minha família, em favor do meu matrimônio, em favor dos meus filhos, em favor da minha casa. Eu não ficarei de braços cruzados. O nosso problema é que as coisas pioram. E sabe o que a gente faz? Não tem mais jeito. Acabou mesmo, acabou. Não, acabou. Existem coisas que você consegue mudar. Você consegue orar. Você consegue aprender princípios para ser transformada diante dele, aprender princípios e ser transformado diante dela. Tem muita coisa que você pode ainda fazer em favor deste cenário. O que eu posso fazer, eu farei. O diabo não vai me ver de braços cruzados. O diabo não vai me ver com a mão no bolso, dizendo: acabou. Segundo lugar, para nós terminarmos: nomeie, não nomeie, faltou um negativo ali. Não nomeie a partir do seu passado. Não caracteriza a partir do que aconteceu. Não. Jacó vai olhar para o menino. É verdade que a mãe morreu? É verdade que a mãe morreu. É verdade que foi um momento difícil? É verdade que o momento foi difícil. Mas quem diz que eu vou olhar para este menino a partir do que aconteceu de pior, do que aconteceu de mais ruim? Não. Eu vou nomear ele. É a partir do futuro. É a partir do que vai acontecer. É a partir do que Deus ainda vai fazer. Eu vou olhar para frente. Eu vou olhar para frente. Olha para frente e veja de que há muita cura de Deus ainda para o seu caminho. Olha para frente e veja do que Deus pode fazer. Há coisas brilhantes que Deus pode ainda fazer. Creia nisso. Tira o seu olhar do pior momento da sua vida que está no passado e dê novos nomes por aquilo que está por vir, por aquilo que ainda está por acontecer. Alguém crê nessa palavra? Alguém entende essa palavra? Fica de pé comigo, por favor. Terceiro lugar. E eu quero que você creia e vibra com isso. Terceira coisa. Primeiro, tem coisas que eu não posso mudar, mas o que eu posso eu vou fazer. Eu não vou nomear a vida, eu não vou chamar esta família a partir do que aconteceu. Porque essa é a pior família do mundo, porque esse é o pior casamento do mundo. Não. Isso é você dar nomes a partir do que aconteceu. Dá novos nomes.
Chama esse filho diferente. Ah, mas ele é um preguiçoso, mas ele não trabalha. Dá novos nomes para ele, dá novos nomes. Mas ele não é assim, mas você está dando nome, não é a partir do passado, é a partir do futuro. Dá novos nomes para esse menino, para essa menina. Chama ele de algo que você vê pela fé. Chama esse esposo daquilo que você crê que Deus fará. Chame essa esposa da maneira com que você crê que Deus operará. Chame a partir do futuro e não do passado. Você me entende? Diga amém. E eu termino dizendo: o mal que intentaram contra você é revogável. Vai ser Benoni, menino amargo, menino que gerou sofrimento, menino que gerou dor. Jacó entra em cena e diz: não, vai ser menino da honra, será menino da minha direita, será menino da minha alegria. Não, 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 não. Eu vou revogar, eu vou rasgar esta sentença que deram a respeito do meu casamento, que deram a respeito da minha masculinidade, a partir da minha feminilidade. Eu vou revogar isso. Essa não é a última sentença. Não importa os traumas que você viveu, é revogável. Deus pode entrar na tua causa, Deus pode entrar no seu coração, Deus pode entrar na sua história. A redenção para a sua história familiar. Raquel disse: Benoni, amargo, filho da dor. Antes de morrer, Jacó vai liberar essas palavras para ele. A bênção patriarcal. Benjamim é o lobo que despedaça pela manhã, comerá presa e à tarde repartirá o despojo. Jacó olha para o seu filho e diz: vai ser Benjamim, vai ser guerreiro, vai ser um lobo que vai atrás da presa, é um menino que vai conquistar, é um menino que vai prevalecer. Não vai ser o coitadinho, não vai ser a vítima, ele vai ser o melhor homem, ele vai ser a melhor mulher. Vai ser diferente a história deste menino. Quando Moisés vai abençoar as tribos, ele diz: Benjamim, Benjamim é amado do Senhor. Pode ter errado, pode ter sofrido, mas você é amado, é amado, é amado, é amado, é amado do Senhor. Habitará seguro com Ele, e todo dia, é todo dia, o Senhor. Eu quero que você levante a mão para receber esse negócio, pelo amor de Deus. Eu vou repetir. Você é amado do Senhor, habitará seguro com Ele, e todo dia o Senhor protegerá, e Ele morará entre os seus ombros. Eu tenho uma notícia para você: de Benjamim veio Saul, o primeiro rei de Israel. De Benjamim veio Esther, a mais importante rainha da Bíblia. E de Benjamim veio o apóstolo Paulo, o maior homem do Novo Testamento. É revogável, é revogável. Pode ter uma nova história, pode ter uma nova história. Quem crê, aplauda.